Fala, gente, o papo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser sobre maturidade. Vamos envolver diversos assuntos dentro de maturidade e você tem que ficar até o final, cara, para você pegar todas as chaves, para você pegar tudo que vai te edificar, eu tenho certeza, tá bom? É isso. E DJ, solta a vinheta. Fala, gente! Fala, gente! Seja bem-vindo a mais um Lovecast. Fala, galera da Agape Love, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco sobre o conhecimento, sobre o amor de Deus, sobre a experiência que eu tenho aí ao longo da minha trajetória profissional. Quero agradecer o Aguiar e o Lucas, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, esse ministério lindo que vocês estão fazendo, vai abençoar demais a geração, vai impactar uma galera fenomenal. Amém. E que essa galera que está sedenta por conhecimento, sedenta por avivamento, sedenta por abibliamento e que transborde o amor de Deus através da vida de vocês. Esse tema a maturidade, é um tema que eu gosto muito, né? Na verdade, em todos os atendimentos de coach que eu fiz, todo momento que eu tenho um treinamento, que eu faço algum trabalho com alguém, eu falo sobre maturidade. E para mim é um norte que a gente tem para o desenvolvimento. E a gente falar aqui de amor de Deus, falar de Bíblia, a Bíblia inteira fala sobre amor, sobre maturidade. Todo o crescimento que nós temos, tudo que está escrito ali é para a gente crescer no amor de Deus, crescer com esse foco, até porque o propósito de Deus nas nossas vidas é que nós sejamos imagem e semelhança de Cristo, né? Então, esse é o foco principal e a gente precisa saber, quanto mais consciência nós tivermos do processo de amadurecimento, mais rápido a gente cresce, mais rápido a gente amadurece, mais rápido a gente se desenvolve. Exato. E gera frutos. A gente tem 3 tipos de maturidade. Maturidade da dependência, a independência e a interdependência, tá? Mas antes de eu falar desses 3 pontos, que é o norte aqui da nossa conversa, que eu acho que é o ponto mais importante, eu gostaria de ressaltar só que a maturidade, a gente pode olhar em várias óticas. Tem a maturidade física, a gente tem a maturidade intelectual, a maturidade emocional, comportamental e a maturidade espiritual. Eu gostaria de focar mais na comportamental, emocional e, por que não, aí um pouco mais da espiritual, que eu acho que vai envolver muito também esse tipo de maturidade. Tá tudo interligado, né? Em essência, vocês pegando esses 3 níveis de maturidade, vocês conseguem utilizar em várias áreas isso aí. É bem legal, é bem importante ter esse discernimento, tá? Até porque é o seguinte, se a gente olhar um pouco, eu fiz uma pesquisa bem rápida na internet, e se a gente fala maturidade, parece que maturidade só está relacionada a pessoas mais velhas, pessoas adultos, ou pessoas muito estudadas, né? E, na verdade, se a gente pensar em comportamental, a maturidade comportamental, a emocional e a espiritual, os jovens hoje já estão indo muito bem aí, estão se desenvolvendo demais, estão crescendo cada vez mais por essa sede que tem, e por essa facilidade de a gente ter o conhecimento e a busca pelo conhecimento. Então é bem legal todo esse movimento que está acontecendo. Vamos começar então pelo nível de dependência. Quais são as características da pessoa que é dependente? Eu gosto de fazer uma comparação quando a gente fala de maturidade. É muito fácil quando a gente olha o desenvolvimento do ser humano, desde bebê, né, uma criança, um adolescente, um adulto, e é muito parecido no desenvolvimento intelectual, comportamental e emocional. Porque tem muitos adultos de 40, 50 anos que têm uma maturidade baixa, que é a maturidade de dependência. E quais são essas características? A característica de vitimismo, de achar que tudo é culpa dos outros, culpa do governo, é culpa da escola, é culpa do professor, é culpa do chefe, enfim. É tudo culpa do outro. Nossa, que forte, cara. Nossa. É muito forte isso. Inclusive, eu gostaria que vocês anotassem, né, quem está aí ouvindo a gente, anota o seguinte, 2 palavras que são muito fortes
quando a gente fala sobre maturidade. É responsabilidade e culpa. Culpa porque quando a gente está no vitimismo, a gente culpa todo mundo. A gente culpa tudo. E nunca você traz uma responsabilidade para si mesmo. Né? E essa que é a característica da dependência. Quando você não tem nenhuma responsabilidade. E se você olhar uma criança, ela é sempre assim. Se o copo caiu, um copo de suco caiu no chão, ele fala assim, o copo caiu. Ele vai falar dessa forma. Não foi assim, eu que derrubei, ou eu que não segurei direito, né? Assim, sair da responsabilidade, o copo que caiu. Então, é essa que é a característica que a gente pode ver, o mesmo comportamento com adultos, até pessoas até mais velhas, com esse mesmo pensamento, né? E eu gosto muito de falar sobre mentalidade. A maturidade, ela está muito mais ligada à mentalidade do que realmente com idade. Curiosidade. Se vocês analisarem em termos de dependência, né, teve um estudo feito por uma empresa aqui de treinamento, eles fizeram com 3 mil executivos, e isso dá para generalizar ainda mais as pessoas, no geral. Cerca de 86% das pessoas estão nesse nível de maturidade de dependência. Nossa, cara! Imagine. Fiquei chocado agora, hein? Fiquei impactado. Mas o que é o lado bonito da coisa? Significa o seguinte, até porque é legal a gente falar sobre Deus, para a gente mostrar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Isso, ótimo, aí é melhor ser 100%, né? Mas vamos falar em termos de comportamento, em termos emocionais. Quando a gente tem 86% das pessoas estão no nível com essa maturidade de dependência, significa que eles não conseguiram desenvolver o suficiente para ir para o nível de independência, que é onde você busca a autorresponsabilidade, né? Você entender que você faz parte da solução, você faz parte do processo, você tem que enfrentar o processo para evoluir, né? Buscar conhecimento, buscar estudar, fazer faculdade, trabalhar, buscar ter o seu sustento, né? Então, é importante ter essa atitude de se buscar autorresponsabilidade, aí você vai para o nível de independência e começa a ficar mais maduro, para depois você ir buscar o nível de interdependência. Tem uma frase muito forte que é assim, né? Se você acha que o conhecimento é caro, né? Então experimenta a ignorância. Porque muitas pessoas acabam não pagando pelo conhecimento, e aí paga-se muito mais caro porque você não sabia que aquilo ia acontecer, né? Desde processos de algum contrato que você tem que fechar, e aí por uma cláusula que você não sabia, você assinou aquele contrato e teve prejuízo aí de milhares ou milhões de reais, né? Desde até um telemarketing simples aí que fala, quero te dar um cartão de crédito para você, fala, tá bom, e você aceita, e aí quando vem a fatura lá de anual que você tem que pagar e você não sabia, porque você não perguntou. E aí olha só que o nível de maturidade. Normalmente, qual é a pergunta? Não, qual é o comentário que a pessoa vai fazer? É a culpa da atendente lá, que ela não falou que tinha que pagar uma anuidade. Vitimismo. Agora, olha o nível de independência, né? A maturidade. Fala assim, poxa, eu não perguntei. Eu não perguntei se ia ter uma taxa de anuidade, eu não perguntei quais eram os benefícios, eu não perguntei. Então, aí essa pessoa está ficando mais madura, né? E aí eu queria até ressaltar o discurso das pessoas que têm o nível de dependência é sempre culpar os outros, nunca culpar a si mesmo. Então, todo mundo hoje que está ouvindo isso, começa a observar, ouvir bem as pessoas falando. Quando ele começar a culpar o restante, tudo que é fora de você, a pessoa está buscando, ela está no nível de mentalidade, de maturidade, de dependência. A partir do momento que ela começa a se colocar como responsável, como uma pessoa que tem um discernimento, ela sabe que pode fazer parte da solução, ela já está no nível de independência. Assim, eu posso ajudar? Eu posso fazer alguma coisa? Tem como contribuir de alguma forma? Eu posso entrar em contato com alguém que possa ajudar nessa situação? Né? O que eu fiz que pode ter impactado no resultado dessa situação? Você vê que
para o nível de independência o discurso é muito eu. Sou eu que ajudo, eu que faço. Tem um lado ruim também, né? Porque o lado ruim é achar que tudo é responsabilidade dele. E aí, para todas as pessoas que carregam o mundo nas costas, né? Isso aí, no mundo corporativo, acontece muito, né? Gerentes, diretores ou até presidentes que falam assim, não, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, né? Isso aí é muito forte, muito pesado. Muitas pessoas elas ficam muito tensas, muito estressadas. Acaba sobrecarregando muito a pessoa, exato, né? Exato. E aí tem outros problemas de saúde por conta disso. Porque ela acha que a responsabilidade é só dela. Em questão disso, cara, eu gosto de fazer uma analogia muito, muito simples, sabe? É como se fosse uma esponja, sabe? Tudo, cara, em geral, assim, tudo no extremo faz mal, né? Tudo, cara, demais faz mal. Então, eu acho que quanto mais conhecimento você tem, assim, legal, você tem conhecimento, sabe? Só que quanto mais conhecimento, você tem que tá mais preocupado, porque ali você pode cair em soberba. Eu acho que quanto mais você absorve as coisas, é como se fosse uma esponja, né? Chega a um ponto que a esponja ela não consegue mais absorver a água e ela começa a vazar, ela começa, cara, a chegar no ponto que ela não consegue mais nada, cara. Ela não consegue mais exercer a função dela, que é, sei lá, enxugar alguma coisa, limpar alguma coisa, né? E, cara, isso acontece com a gente, que chega ao ponto de pessoas explodirem por causa de tanta absorção de problemas, de coisas assim, né? Exato. Diga, Lucas, pode falar. É legal pensar de uma maneira que é muito bom pensar dessa maneira para você entender mais fácil. Para que você encha um balão novamente, ele tem que esvaziar. Então, você não pode continuar enchendo, senão o balão ou estoura ou rasga. Então, é sempre bom esvaziar, às vezes, não ficar colocando tudo dentro de si, porque, como a Guer disse, chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que a gente acaba estourando, porque não tem o que fazer. Então, é sempre bom se esvaziar, sabe? Não é bom sempre ficar cheio. É claro que é bom ficar cheio de conhecimento, cheio de Deus, que é incrível, mas se esvazia às vezes, sabe? Porque para você ser cheio novamente, você tem que se esvaziar. É um ciclo da vida, né? Perfeito. Então, se esvazie sempre. Lucas, eu vou aproveitar e até vou subir um pouquinho o sarrafo, porque vocês têm bastante mentalidade aí, vocês têm bastante maturidade para entender por um ponto mais importante que tem, que é uma característica importante de quem tem maturidade, que é humildade. E humildade no sentido de aprender. Você está sedento por aprender mais, você quer sempre entender mais, aprender mais, buscar mais. E o que vocês estão fazendo hoje é justamente com que essa esponja não fique cheia. Vocês estão transbordando na vida de outras pessoas. Vocês não estão retendo, né? E uma coisa que é importante, até Deus fala isso, para que a gente seja rios de águas vivas, né? E que vocês, né, o sarrafo é esse, que a gente não seja só mais um balão que enche e depois esvazia. Gorda, né? Enche, esvazia. Vamos deixar de só encher e esvaziar, vamos ser um rio de água viva, vamos transbordar direto. A gente está conectado com a fonte, que é Deus, e vamos ser não só canal, mas ser bênção na vida das pessoas, ser rio direto, ligado, direto. Exato. Essa que vai fazer a maior diferença, porque assim, a gente tem até aquela metáfora, né, da xícara cheia, né? A gente enche a xícara. Aí depois, para ter mais conhecimento, tem que esvaziar, né? É muito parecido aí com o balão. Mas e por que não já ter uma fonte já direta, ligado, deixar direto, água viva direto, todo momento. Exato. Tem 3 níveis de maturidade espiritual, que a primeira mudança acontece em você. Ou seja, você é abençoado, né? Então vamos pensar no nível de dependência, eu pulo para o nível de independência. Porque eu fui abençoado, né? E se a gente passar e parar e pensar quando os hebreus saíram do Egito, né? O povo de Israel saiu do Egito, ficou no deserto, como é que eles iam se alimentar? Como é que ia beber água, né? E Deus proveu, né? Com o maná
diário ali, então todos os dias tinham que comer. Então quem que dava isso? Era Deus. Ok? Eles não precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada. Então já vinha comida. E se faltasse comida, a culpa era de quem? Olha a mentalidade. Boa. Sacado? Entendeu? Boa. Então, assim, eles estavam sendo abençoados. Então, o primeiro nível da maturidade espiritual é essa. Ela estava sendo abençoada. Vamos subir para o outro nível. A mudança acontece através de você. Né? Então, você é um canal de bênção para as outras pessoas. Que, no caso ali, era Moisés. Moisés recebia as informações de Deus, passava para o povo. E guiava todo mundo. Então, ele estava sendo já um nível de maturidade mais elevada. E o nível mais elevado ainda quando você já tem a interdependência, que é quando você sabe que você é bom, o outro é bom, e vocês dois juntos são melhores ainda. Então, no caso, Moisés estava em conexão com Deus, né, em comunhão com Deus, e Deus falou assim, não, eu sou seu amigo, eu estou junto com você, eu quero estar junto nisso aí. E aí ele pôde trabalhar junto com Moisés, não só através de Moisés. Ele podia muito bem falar assim, ó, vai lá, escreve os mandamentos e passa, faz isso e passa. Mas não, ele foi junto, né? Então essa é a maturidade de interdependência, que aí quando eu falei de porcentagem, 86% estão na dependência, 4% apenas estão... Nossa! Desculpa, 10%. 10% estão no nível de independência e 4% no nível de interdependência. Caraca! É mais fácil ilustrar isso em termos financeiros. Se a gente pensar, mais de 90% do dinheiro que tem no mundo está na mão de apenas 4% da população. Pensa bem. Forte isso. E vamos dizer que o financeiro é onde... Jeová mesmo, né? Vamos pensar que o financeiro sempre está... Não que a gente tem que pensar, né, no mamon, né? Mas o dinheiro é uma ferramenta muito importante, é uma métrica muito importante. Você sabe se a pessoa é mais independente financeiramente, dependendo da quantidade de dinheiro que ele tem. E se a gente pensar que 90% do patrimônio mundial está na mão de apenas 10% da população, pergunta é a seguinte: como que a gente faz para a gente mudar de nível? Essa é uma pergunta boa. Gente, olha, parem, anotem, por favor, pelo amor de Deus, olha, subam de nível, esteja no patamar dos 4% aí, vai, vamos. É isso aí. Você consegue. É isso aí, velho. É isso aí, é importante. Primeiro ponto é saber que existe o processo. Como a Bíblia inteira está falando sobre o processo. Eu vou dar o exemplo de José. José é o melhor exemplo que tem sobre maturidade. Ele teve o sonho e falou para os irmãos. Aí os irmãos venderam ele. Jogaram na cisterna primeiro, depois venderam ele. Imagine o nível de maturidade do José, pensando assim, poxa, meus irmãos me venderam. Né? Ele ia poder ficar muito no vitimismo. Mas não, mesmo assim ele continuou no amor de Deus. Ele continuou fiel a Deus. E ele continuou também no sonho, na promessa de Deus para ele. Ele foi o melhor servo lá na casa de Potifar. Entregou tudo nas mãos dele, ele foi um excelente administrador. Aí a mulher de Potifar foi lá e foi atrás dele. Aí ele fugiu, né? Fugiu. E aí foi preso, né? Olha só o lado bom da coisa, ele podia ser morto, mas ele foi preso. Ele já agradeceu, ele foi grato no momento desse. Olha só a maturidade dele. Gratidão. Brasil. Né? Aí chegou lá na prisão, né? Até o dono, o carcereiro deixou a chave na mão dele, porque ele soube cuidar e administrar da prisão de todos os presos. Então ele fez o bem até lá dentro. Olha só o nível de maturidade, ele soube ajudar os outros. E olha só, como a maioria das pessoas estão no nível de dependência, eles sempre vão estar pedindo socorro, pedindo ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Né? Por que sobrecarrega o cara que é independente? Porque ele vai querer ajudar. Só que a proporção não é compatível, né? É muita gente pedindo ajuda para poder ajudar. E é isso onde sobrecarrega. Mas voltando aqui para José, ele soube lidar muito bem dentro da prisão. Ele ajudou ali estavam dois presos,
ele decifrou o sonho, e aí o copeiro, né, que estava lá com o faraó, ele lembrou, depois de 2 anos, lembrou de José. Olha só. E aí ele ajudando o faraó que queria, como é que fala? E aí foi lá e decifrou o sonho do faraó, né? Aí depois de tudo isso, aí ele foi lá e foi chamado para ser governador. Olha só quanto tempo que teve. E ele podia reclamar de todo mundo. Podia reclamar do Potifar, podia reclamar de um monte de... Mas ele manteve, sempre grato, fiel a Deus, com amor do coração. E aí soube administrar em todos os momentos, e principalmente soube administrar muito bem as suas emoções, né? Ele, ainda mais assim no final da história, quando ele encontra os irmãos, esse é dos fortes, hein? Quem é mais maduro, perdoa primeiro. Ixi, anota esse código. Essa aí é forte. Essa é forte, porque ele podia muito bem se vingar, ele podia fazer muita coisa, deixar os irmãos presos, podia fazer muita coisa. Motivo ele tinha demais. Tinha muito motivo. Mais, né? Então, assim, olha só. E aí, mesmo assim, ele, em termos de comportamentos, ele se tornou interdependente porque ele ajudou o faraó a administrar tudo. E olha só até a inteligência de faraó. Ele sabia que ele tinha um problema e ele reconheceu em José que era capaz de governar. Imagine, talvez você não conheça, só porque ele interpretou o sonho, né? Como é que pode, né? Você coloca na mão suas terras inteiras na mão de uma pessoa que teoricamente você não conhece, porque ele interpretou um sonho. Mas ele teve tanta sabedoria que ele falou assim, não, esse cara é bom, eu gostei dele, e eu vou trabalhar junto com ele, eu vou contratar ele. Aí contratou José. E ele fez tudo isso. Olha só que nível, né, de interdependência ali. E fora que José ainda prosperou em tempos de crise, né? Quero falar uma experiência minha esse mês. Você estava falando que José teve maturidade, tanto com mentalidade quanto emocional. E esse mês queimou muito no meu coração sobre mudança de mentalidade. Ótimo. Então, eu comecei a estudar muito isso e tentei evoluir a minha própria mentalidade. Só que chegou um ponto que eu percebi que a mentalidade e o emocional têm que andar juntos. Porque senão um puxa o outro para baixo. Porque não adianta você ter a mentalidade incrível e o emocional ruim. Porque você vai estar com a mentalidade boa, vai estar pensando coisas boas, vai estar agindo de um jeito certo. Mas o seu emocional vai fazer você, como se diz, cair, sabe? Então, os dois têm que sempre andar juntos. E é por isso que José chegou onde ele chegou, porque os dois estavam juntos. Ele poderia estar com a mentalidade boa, mas está triste pelos irmãos dele ter vendido ele. Mas não, ele estava com a mentalidade boa, estava com o emocional bem também. Então, os dois estavam caminhando junto e por isso ele chegou onde ele chegou. Perfeito. Então, é muito bom não evoluir só um, mas evoluir todos, em todas as áreas juntos, porque senão fica algo desproporcional. Eu não sei, tem um livro, eu não lembro o nome do livro agora, mas tem um livro que tem esse exemplo, que é um círculo e tem várias setas. Quando você foca só em um vai ficar maior, vai ficar desproporcional aos outros. Mas quando você foca em todas as áreas ao mesmo tempo, todos vão crescer proporcionalmente, sabe? Então, perfeito. É sempre bom focar em todas as áreas, todo tipo de maturidade, para que em uma área não puxe a outra para baixo, sabe? Então, é sempre bom estar evoluindo constantemente todas as áreas. Ótimo, ótimo. E vou aproveitar aí, até anota aí o código, viu? Falou um código forte aqui, ó, que justamente a mentalidade e o emocional tem que estar andando junto mesmo. Porque se você tem um intelectual muito forte e o emocional fraco, chega uma hora que você não evolui. Eu gostaria até de completar alguma coisa que eu acho também que influencia bastante, cara. É a saúde do corpo também. Sim. A saúde do corpo. Bom, vamos lá, então, vamos aproveitar. A tricotomia. Tricotomia, né? Corpo. Exato. Mente, ou alma, né? E espírito. Nós temos a tricotomia. Se um deles não tiver bem, né? Até um banquinho tripé, se você tem um banco com os 3 pés, ele fica fixo, firme, né? Se você tem um pé quebrado, vai cair. Exato. Né? Então, é importantíssimo. E Deus é perfeito demais, né? Ele é né? Tudo em né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Nós temos 3 dimensões.
largura, altura, profundidade, né? É muito lindo. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Altura, profundidade e largura, velho. Olha que fantástico. Nós temos só 3 estados da matéria, né? O sólido, líquido e gasoso. Caraca, gente, olha lá. Tem muita coisa. E você falando justamente sobre se o espiritual não está bem, por isso que é importante a gente estar buscando entender mais a palavra, entender mais, buscar orar mais, buscar Deus, para a gente fortalecer o espiritual. O espiritual estando forte, aí o emocional, a mente ou a alma, ela também se estabiliza. E aí o corpo fica mais fácil de se cuidar. Tem muita gente que tem um corpo muito forte, mas a alma está fraca e o espiritual está fraco. Mas ele só foca no corpo. E aí o corpo pode estar muito bem, mas o restante não vai estar equilibrado. Né? E outras pessoas também. Pode estar com um corpo ruim, mas o emocional até relativamente bom, mas é uma coisa que vai ser bem difícil. Mas o espiritual vai estar fraco. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, senão desmorona tudo, né? É igual um prédio, cara. Se as colunas estiverem todas niveladas, as colunas estiverem firmes, assim, e, cara, bem equilibradas, assim, o prédio vai cair, é certeza, e vai ser morte pra tudo que é lado. É por isso que quando vão construir um prédio, uma casa, eles nivelam o terreno, para que não fique pendendo para um lado. É muito bom parar para pensar nisso, porque você chega em lugares que você nunca chegou somente pensando. Então, é bom parar para pensar que você consegue entender o que é necessário nessa busca de maturidade, sabe? Exato. Maturidade também tem muito a ver com a responsabilidade, e a responsabilidade significa habilidade em ter respostas, tá? Então, você busca ter qual o impacto, você calcula qual o impacto daquela decisão no que vai acontecer para que não impacte futuramente você também, né? Então, calcular seu impacto daquela decisão. E aí a responsabilidade, né? Quando você olha só a responsabilidade que tem um dependente, a maturidade é baixa, ele vai falar assim, a culpa não é minha. Então ele pode fazer qualquer coisa, certo? Ele vai estar se esquivando, né? É o sabonete, é liso, né? O pessoal fala. Né? Então, assim, a pessoa que hoje agora é uma frase muito famosa, né? Quem é muito bom em desculpas não é bom em nada, né? Porque verdade. A pessoa só tá dando desculpa, só fala, a culpa não é minha. Só terceiriza a responsabilidade, exatamente. Já o cara que é independente, tem uma maturidade mais alta, fala assim, peraí, eu vou calcular os impactos. Se eu fizer um prédio que eu não nivelar o solo, a base vai cair. E a própria palavra fala, né, que é melhor você construir em cima de uma rocha. Sim. E a rocha é inabalável, né? Em todos os níveis, nem por baixo, nem por cima, nem pelo lado. Você está inabalável. E aí a importância de a gente estar firme e forte na rocha. Então a gente falou do nível de como a gente muda de dependência para independência. A gente muda como? Sendo autorresponsável, você sendo responsável pelas suas atitudes. Uma pergunta muito boa para se autorresponsabilizar, se quiserem anotar, é muito forte, assim, ó, o que eu fiz ou deixei de fazer para que isso acontecesse? Isso é forte, responde tudo. Nossa, quase caí da cadeira aqui. Foi um tiro. Quase caí. Porque muitas das vezes a gente vai falar assim, a culpa é do outro. Mas e se eu perguntasse, ou se eu tivesse ajudado, ou se eu tivesse feito algo, poderia ter evitado um problema, tá? Acho que é legal ressaltar 3 níveis de problema que existem, que é interessante, que é o nível de sinal, nível de problema mesmo e os danos, tá? Tem gente que age no sinal. Por exemplo, sentiu cheiro de fumaça, sabe que vai ter fogo, então corre atrás onde que tem fumaça, há fogo, né? Se você vai só na fumaça, pode ser que você apague o fogo, que seria o problema. E os danos é depois que o fogo já passou e já era, aí tem os cacos, né, o que aconteceu depois. Então, assim, o nível de independência, ele tem uma capacidade de perceber muito rápido os sinais.
e pode ser que ele resolva o problema antes de acontecer. Agora que vocês têm uma noção de maturidade, é mais fácil vocês também conversarem com as pessoas ou até buscar soluções mais rápidas, porque vocês vão ter essa pergunta sempre em mente. O que eu fiz ou deixei de fazer para isso acontecer? Né? Então, que seja uma coisa mais simples, pode ser dentro de casa, que seja, acabou aí o leite na geladeira. Poxa, acabou o leite, aí queria fazer um bolo e não tinha leite. E aí? Não é culpa, não é minha, não fui eu que fiz compra. Agora, fala assim, poxa, o que eu fiz eu deixei de fazer. Eu podia ter avisado que acabou o leite. Eu podia ter feito um bilhete, deixado em algum lugar visível para que todo mundo saiba que acabou o leite. Então, você faz parte da solução também daquele problema. Beleza? Perfeito. Eu acho que também a evolução da maturidade depende das pessoas que você anda. Porque se você anda com pessoas que só colocam a culpa nos outros, você vai acabar pegando esse mau hábito. Então, você vai, consequentemente, colocar a culpa nos outros. Então, é bom começar a rever as suas amizades, rever o seu ciclo de pessoas que está com você, e começar a andar com pessoas mais maturas, sabe? Para que você comece a pegar hábitos. Tem muitas pessoas hoje, empresários grandes, que falaram que no começo, para eles chegarem ao sucesso, eles teve que se moldar às pessoas que eles queriam chegar, aos lugares que eles queriam chegar. Eles estudaram as pessoas que chegaram lá. Então, eles começaram a agir que nem eles e a pensar que nem eles, sabe? Então, é isso que a gente tem que fazer para que a nossa maturidade evolua. Começar a agir, pensar das pessoas que já têm a maturidade boa, ou andar com essas pessoas, que é melhor ainda, porque a gente começa a conhecer pessoas novas e conhecer pensamentos novos, conhecer habilidades novas. Então a gente começa a agir, pensar como eles. Então é um ponto muito crucial na hora de você mudar a sua mentalidade, a sua maturidade. Sim. Boa. Cara, perfeito. eu quero falar uma frase que acho que vai resumir muito do que o Dalton falou, que é: o desconforto, o processo, produz maturidade. Então, cara, acho que resume boa parte do que nós falamos aqui. Então, acho que também, outra coisa também, acho que a maturidade está muito ligada também, não só ao processo e não só ao tempo, mas a junção dos dois, né? O tempo produz maturidade, mas também o processo produz maturidade. Então, a gente vê também aquelas pessoas, igual o Dalton falou lá no início, as pessoas mais velhas, né? Que, cara, são mais velhas, mas não tem maturidade nenhuma. Talvez porque elas fugiram do processo o tempo todo, sabe? Exato. E por causa disso, elas não têm tanta maturidade assim. Então, acho que só o tempo não é o que produz a maturidade, mas o tempo e o processo e algumas outras coisinhas assim produz a maturidade. Perfeito. Não fuja dos seus problemas, cara. Poucas, é isso. É isso aí. Você resumiu muito bem em uma frase, e é importante a gente passar pelo processo. É importante a gente saber quem somos nós, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, porque aí é mais fácil a gente passar pelo processo. Porque a gente tem muita pessoa que está buscando o processo dos outros e não o seu. Tá? Olha, meu amigo! Essa foi forte. Show! E aí, a gente falou sobre como ir da dependência para independência, e agora a gente vai ir da independência, como que a gente faz para ir para a interdependência. Quando a gente tem uma consciência de que nós somos muito bom naquilo que a gente faz, a gente tem consciência da minha função, qual é o meu propósito, qual é a minha identidade, tem aquele termo assim de a pessoa estar bem resolvida quando ela tem uma identidade muito forte. Para ela ir para o próximo nível, só basta encontrar uma outra pessoa que se torne, que seja, né, na verdade, independente também. Quando encontra duas pessoas nesse nível, aí eles vão para a interdependência. No mundo corporativo, a gente vê grandes empresas tendo fusão, né? A gente pegou lá o Itaú com o Unibanco, aí juntaram. A Perdigão com a Sadia, aí juntaram. Eles viram que duas empresas eram muito grandes, só que a única forma de crescer era se juntando. Uhum. Então esse é um nível de interdependência. Vamos pensar em termos de empresa. Como que a gente faz isso no dia a dia, né? No caso, vocês estão pensando aí, ó, pega o Lucas, o Aguiar, né? Dois caras muito bons, só que sozinhos não conseguem trabalhar.
E vocês dois juntos estão fazendo um trabalho muito bem, muito bonito, muito bem feito aí. Então, isso que é interdependência. Então, vocês já estão nesse nível de maturidade, onde a gente tem vários players aí no mercado, né? Vamos pensar na parte de marketing digital. Tem muita gente que está sozinho, querendo fazer as coisas sozinha, e eles vão devagar. Eles até podem conseguir, mas a evolução é muito rápida. Então, quanto mais rápido você fizer parcerias, mais rápido você evolui, né? Tem uma frase que fala justamente isso. Sozinho você vai mais rápido, porém acompanhado você vai mais longe, né? Show de bola. Eu queria fazer uma pergunta também. Isso tem a ver também, Dalton, com você entrar num relacionamento? É uma ótima pergunta. Vamos analisar agora 2 pessoas dependentes casando. Vai dar ruim. Imagine como é que vai ser a discussão. Ah, a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Ah, não, a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Nessa hora, imagine o diabo. Ele vai ficar do lado, vai ficar olhando, vai dando risada. Fala assim, eu não tô fazendo nada e é os dois que estão se acusando. Perfeito, obrigado. Entendeu? Porque assim, ó, é o nível de maturidade. Eles nunca vão falar que é responsabilidade dele, que a culpa é dele. Assim, sempre vai jogar a culpa pro outro. Então, assim, é o legal, assim, ó. Até a Sônia comentou da outra vez, né, no outro podcast. Ninguém nasce perfeito, né? Todo mundo tá se desenvolvendo, todo mundo tá melhorando a maturidade, tá todo mundo tendo conhecimentos novos, tem processos novos. Você tem, vamos pensar assim, você pode ser um cara muito maduro, vamos lá, profissionalmente, mas imaturo em relacionamentos, né? Até você conhecer uma mulher ou um homem, entender como é que é um relacionamento, mas é legal quanto mais você tiver essa maturidade de entender, é isso que é bonito da coisa, né? Como Deus é perfeito, ele faz os níveis certinho. Você, como uma pessoa independente, pode treinar, ajudar, inspirar, influenciar uma pessoa que é dependente a se tornar independente. Que lindo. E quando vocês, os dois, né? Quando você treina uma pessoa que é dependente a se tornar independente, naturalmente vocês se tornaram interdependentes. Olha que bonito. É rápido isso. Aí o salto é mais rápido. Agora, quando a pessoa fala assim, não, agora a culpa é minha, a responsabilidade é minha, é tudo meu, aí sempre vai manter aquela pessoa no nível de dependência. Então, esse que é o convite. Guarda essa frase. Lidera quem tem mais consciência. Agora que vocês têm mais consciência sobre os níveis de maturidade, vocês já estão, primeiro, né, faz o trabalho com você mesmo para se tornar mais independente possível, né, ter mais consciente, mais responsável. Responsabilidade em si, você busca mais isso. A partir do momento que você conquistou, você treina outras pessoas a conseguirem chegar nesse nível também, e a partir desse momento vocês naturalmente já vão para o nível de interdependência. Existe uma frase que é: ensine experiências, não teorias. Boa. Pode ter certeza que hoje o Dalton está aqui ensinando porque ele viveu, ele passou pela experiência. Então é muito bom deixar bem claro que não adianta 2 pessoas dependentes se juntarem e falar vamos evoluir juntos, porque ninguém chegou onde quer chegar. Então é sempre bom ter um no nível acima do outro. É bom ter uma pessoa independente com uma pessoa dependente. 2 dependentes não dá. Evolua primeiro para treinar depois. É exatamente a frase. Nossa! Boa. Caraca. Muito boa mesmo. É isso mesmo. Não tem como... Por isso que a presidência, né, numa empresa tem a presidência, aí é um só para diretoria, uns 5, aí gerentes, uns 10, para uns 300 funcionários, né? Que é justamente isso. Não é à toa essa hierarquia, porém, não significa também que a pessoa que está lá em cima é totalmente madura. Pode ser que não, mas aí varia de pessoa para pessoa, mas provavelmente pode ser que ela esteja mais evoluída, sim. Mas é aquela questão, pode ser muito maduro profissionalmente, mas imaturo emocionalmente, né? Pode ter a melhor empresa do mundo, mas pode estar mal no casamento. Verdade. Essa compatibilidade é muito boa. E o mais importante é isso, né? Quando eu falei sobre lidera quem tem mais consciência, aí vamos falar sobre Jesus, que teve o maior amor
a maior consciência, a maior sabedoria, e ele soube lidar com todos os níveis de maturidade, e aí a sabedoria de fazer perguntas, sabedoria de onde ele precisava fazer o milagre, ele fez, onde ele não podia fazer milagre, ele não fez. Ele sabia muito bem. Cara, imagina a pessoa mais poderosa do mundo. É muito poder, e ele tinha que pensar em tudo. Nem falar sim, nem falar não, ele tinha que pensar em tudo. Pensa bem. Não tem como. Não tem. Fico travado. É louco, assim. Eu gosto muito do momento ali quando Jesus estava ali na frente do túmulo de Lázaro. Imagine, é como se fosse um cemitério ali. Então imagine a cena. Se ele entrasse no túmulo, falasse assim, ó, tira a pedra, e ele entrasse lá, ele estivesse entrando dentro do cemitério, ia ressuscitar todo mundo, todos os mortos ali. Não. Então ele não podia entrar. E por isso que ele fala, do lado de fora, tira a pedra. Então tirou a pedra de Lázaro. E depois ele falou o nome de Lázaro. Lázaro, saia. Era o único que estava dentro, que podia sair. Se ele falasse, mortos, levantem, levantava todos. Já imaginou? Um monte de morto há 500 anos levantando. Imagine a loucura que seria caos isso. Que ia ser, velho. Ia ser um caos. Então ele, com tanto poder, ele tinha que saber exatamente o que ele tinha que falar no momento certo. Nossa. Imagine. E fora que ele estaria fazendo uma coisa fora do tempo, né? Porque ele vai voltar para ressuscitar todos os mortos. Mas ele ia adiantar o processo. E aí ia virar uma confusão, um caos. E, inclusive, isso é importante. Fazer uma coisa certa, teoricamente, no momento errado, também vai dar ruim. Verdade. Mano, nossa. É isso. Nossa. Não importa o quanto conhecimento você tenha, mas sim o que você faz com ele. Foi o que Jesus fez, ele tinha muito conhecimento, ele tinha todo o poder, mas ele soube o que ia fazer. Então ele não falou, levante-se os mortos, porque senão ia acontecer algo sobrenatural e muito louco. Ele só falou o nome de Lázaro, porque ele tinha um conhecimento, ele soube usá-lo. Então, saber usar o conhecimento, eu acho que não é melhor que ter o conhecimento. Claro, você tem que ter o conhecimento para saber usar. Mas é algo crucial. Você tem que saber usar o conhecimento para que você não use de forma errada. Não adianta ser independente e não souber usar essa independência. Perfeito. Porque senão você vai cair em algo, como se diz, vai cair em uma rotina e não vai acontecer nada de novo na sua vida. Sabe? Eu vou dizer o que acontece quando a pessoa se torna independente, gosta de ficar ali nesse nível, e Deus é muito perfeito nisso, porque ele chega num patamar que ele fala assim, ele se sente Deus, um cara que chega num nível de independência. Porém, ele não tem vida, porque ele está fazendo as coisas em prol dos outros, mas no sentido não de doação, né, que é uma chave muito importante. Ele é dele mesmo. Então ele faz as coisas para ele se sentir bem, ele faz as coisas para ele ganhar os méritos, ele faz as coisas para ele ganhar todos os prêmios, dinheiro, enfim. A partir do momento que ele chega e está estafado, é onde que tem um problema de saúde, né, aquela bolha que a gente pode explodir, né, aquele balão, é justamente o momento que ele precisa de ajuda, ele precisa delegar a função, ele precisa treinar uma equipe. Vamos pensar até Jesus, que ele chegou a um ponto que ele precisava de uma equipe. Ele pegou 12 apóstolos e treinou. Até ele, Deus, aqui encarnado aqui, né, o verbo que se fez carne, ele treinou por 3 anos 12 apóstolos. E depois, quando ele voltou, ainda falou com Saulo, se tornou Paulo. Mas olha só, ele treinou pessoas, né? Então, o nível de... Ele estava no nível... Ele é Deus, mas no nível de interdependência, ele teve que treinar 12 apóstolos para se tornarem independentes, e aí eles se tornaram interdependentes. Fazer discípulos, né? Fazer discípulos, exatamente. Perfeito. E no caso, ele criou mestres, né? É mais verdade. Legal, não só ter seguidores, mas fazer com que tenha mais mestres. Você treinar mais pessoas. Porque seguidor... Né? Se a gente tem 86% de pessoas que são no nível de dependência,
elas sempre ficam esperando uma ordem de fora. E aí é muito mais fácil influenciar, vamos dizer assim, né? E eu até relembrando aqui um episódio muito forte de interdependência foi o encontro de Pedro e Paulo. Quando eles entram num acordo, assim, o Pedro vai falar com os judeus e Paulo vai falar com os não-judeus. Eles entraram num acordo, os dois eram muito bons, só que tinham linguagens, formas de falar, culturas, que eles podiam alcançar mais pessoas se eles tivessem esse acordo. Então, eu sei que você é bom, eu sei que eu sou bom, mas vamos entrar num acordo? Você vai falar com os judeus e eu vou falar com os não-judeus. Ok? Ok. Olha só que nível de interdependência. Eu sei que não foi uma conversa tão simples assim. Né? Podia ter rolado um atrito ali, mas entraram no consenso. Entraram no consenso, mas vamos pegar a nossa realidade aqui. Vamos pegar os filmes, que acho que o filme é onde todo mundo assiste e é mais fácil de explicar. Pega aí o Homem de Ferro com o Capitão América, com o Thor, com o Hulk, né? Era atrito direto, todos os filmes, atrito. Os Vingadores, né? Era atrito entre eles também, direto. Mas eles trabalharam em conjunto para um trabalho maior, que era salvar a Terra, né? E esse que é um ponto importante também. Deus também une propósitos. Só tem forma de juntar pessoas quando tem um propósito em comum. Isso é muito forte, né? O nível de interdependência acontece quando tem projetos em comuns, quando tem propósito em comum, quando tem algo maior do que os dois, porque ele sabe que sozinho não aguenta. Senão, o Homem de Ferro ia falar assim, não, pode deixar que eu cuido do Thanos. Mas ele sabe que sozinho não dá conta. Ele precisava de uma equipe. Bacana? Cara, veio... Meu Deus, eu vou viajar aqui agora. Veio algo muito lindo na minha mente, que é Deus criou a gente para ser interdependente. Por quê? Ele colocou a gente na Terra com um propósito. E cada pessoa atua esse propósito em uma área diferente. Pessoas são do empreendedorismo, pessoas são pastoras, e tudo isso coopera para trazer pessoas para o reino. Então nós somos interdependentes, como se diz, no DNA, porque estamos todos juntos para trazer pessoas para o reino, só que em áreas diferentes. Isso é muito doido. Perfeito, você já foi lá na frente, que era essa que é a conclusão mais importante, que é essa mesmo. Porque Deus quer trabalhar conosco. Deus, quando ele fez Adão, quando Deus fez Adão, ele tinha comunhão, ele queria se realizar junto com Adão. E é a mesma coisa conosco. Ele quer experimentar a vida conosco. E ele quer mais vidas. Não é à toa que ele deu a oferta mais importante do mundo, que foi o filho dele. E aí um princípio muito forte aqui de oferta, que é quando você planta maçã, uma semente de maçã, você vai colher maçã. Né? Se você planta dinheiro, vai, né, ter uma prosperidade financeira. Agora, quando você planta um homem, o que você colhe? A humanidade. Juro que eu travei um pouco. Eu travei também. O que será? Deus é tão perfeito que ele segue todos os princípios que ele cria. E a única forma que tinha de conseguir ganhar homens, colher homens, era plantando um homem. E uma chave importante: toda semente ela só vai virar uma planta, só vai frutificar futuramente se ela morrer. Então essa semente precisa morrer. Então Jesus veio, não pecou, era puro, limpo, morreu como uma semente para depois colher você que está aí, Lucas Aguiar, que está aí, eu que estou falando aqui. É lindo isso, é muito lindo. Deus é muito perfeito, porque ele segue o que ele fala. Por isso que a palavra é muito, muito, muito linda, perfeita, é perfeita. E a gente não estaria aqui se não fosse por essa oferta.
Yes. Aleluia. Yes. Ô, glória! Ô, glória! Muito bom, muito bom. E, Lucas, você pegou o cerne da coisa. Deus quer realmente a interdependência. A gente está no nosso DNA. O nosso DNA é evoluir, nosso DNA é crescer. Tem uma frase muito forte que é assim, ó. Se uma árvore que pode crescer 30 metros tivesse a mentalidade de um homem, só cresceria 3. Nossa! Meu amigo. Por que isso? Porque a gente... Aí é a questão do pecado, é a questão de... Né, é o que você falou, né? Se a gente ficar no nível de... Com um grupo de pessoas que são todo mundo no nível de dependência, a gente vai ficar dependente. Se ficar só vendo notícia de jornal, vendo novela, essas conversinhas assim de rua, cara, é nível de dependência. Só vai falar mal do Bolsonaro, vai falar mal da China. Não, peraí, o que a gente pode fazer para aproveitar o momento, para resolver os nossos problemas, resolver o problema de mais pessoas? É o que a gente está fazendo agora, querendo abençoar vidas, né? Falar do amor de Jesus. Enquanto muita gente está com medo, falando mal, a gente tá fazendo bem, a gente está fazendo o ID. Isso é lindo. Isso é muito lindo. Eu acho que o segredo para chegar na interdependência é ser inconformado. Mas deixa eu explicar isso para não pegarem fora de contexto. Se a árvore crescer 3 metros e se conformar em estar em 3 metros, ela não vai até 30. Se ela não se conformar e ficar inconformada em 3 metros, mas claro, ser inconformado, mas ser agradecido. Então, se ela ficar inconformada em chegar em 3 metros, ela vai continuar crescendo, porque ela não quer parar ali. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se a gente chegou no independente, a gente agradece, claro, mas não fica conformado, não fica na zona de conforto para crescer mais. Porque senão a gente vai parar ali e não vai evoluir nunca mais, vai estagnar a nossa vida naquele ponto. Então, é muito bom sempre ser inconformado. Vamos reformular, não estar na zona de conforto. Perfeito. Para que você continue crescendo todos os dias. Eu acho que inconformado tá bem colocado também, velho. Tá muito sim. Tá muito bem colocado. Vamos pensar de uma forma bem simples. Quando você tem o Espírito Santo, uma das características, o fruto é um só, né? Mas um dos gomos, vamos dizer assim, do fruto do Espírito Santo é a humildade. E humildade naturalmente faz com que a gente aprenda mais, que a gente busque mais, né? E eu tenho até aqui o Deuteronômio, capítulo 6, versículo... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Versículo 5. Quando diz assim, ó: portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças. É com tudo. Tudo. Então, naturalmente, Deus já nos fez para que a gente busque cada vez mais o entendimento dele mesmo. A gente vai passar a eternidade e não vai descobrir o que é Deus, a gente não vai entender toda a dimensão de Deus. Mas aqui na Terra mesmo, a gente veio justamente para conhecer cada vez mais Deus. Então, quando a gente já tem o fruto do Espírito, a gente já fica inconformado com muita coisa, a gente quer saber de mais coisas. Então, naturalmente, a gente já faz um bate-papo igual esse para a gente aprender mais, a gente está sedento para mais conhecimento, para depois poder ajudar outras pessoas. E aí, Aguiar, vou falar justamente por que vocês estão aprendendo muito rápido. Qual é a forma de aprender mais rápido que existe? Ensinando pessoas. Nossa, meu Deus. Vou desmaiar aqui. Eu percebi isso esses dias, que sempre que eu estou falando algo, eu estou aprendendo, porque às vezes eu falo algo que eu não entendi direito, mas eu explicando pra pessoa, eu entendo. E eu fico tipo, meu Deus. É louco. Eu me sinto assim também, é louco. Exatamente. É muito gratificante, cara, é muito gratificante. Principalmente você, por exemplo, receber testemunhos assim no direct,
você perceber que pessoas que andam junto com você estão crescendo também, sabe? É muito gratificante, cara, é muito prazeroso, é muito gostoso. Acho que não tem nada que possa pagar isso, esse ar que a gente tem, mano. Caraca, velho, tô conseguindo mudar uma vida, sabe? Tô sendo ferramenta, cara, tô cumprindo o meu chamado, sabe? É uma coisa, mano, é um mix de sensação, assim, muito irado, muito irado, muito irado. E olha só que legal, Aguiar. Por que a gente tem essa sensação muito boa? Porque a gente está alimentando a nossa alma. Ai. E o nosso pastor Jairo, ele fala muito sobre isso. Quando a gente come, a gente está alimentando o nosso corpo. O receber presente, ganhar, a gente está alimentando o nosso corpo. O doar, a gente está alimentando a nossa alma. Por isso que faz muito bem. Ainda mais quando a gente fala de amor de Jesus, aí espiritualmente e a nossa alma está evoluindo, porque a gente está transbordando na vida das outras pessoas. Sim. E o melhor presente que você pode dar para qualquer pessoa, adivinha o que é? Eu vou fazer conhecimento? Tá quase. Eita. Não sei. Tá muito atrelado ao conhecimento. Mudança de alguma... Não sei também. Tô falando orota. Tá muito ligado com o conhecimento, tá muito ligado, sim, a guiar com a mudança, o que é justamente o crescimento. Quando você vai com alguém, vai conversar com alguém, e ele te faz subir um nível, aquele dia para você foi fantástico. Pensa nos melhores professores na escola. São os mais gente boa ou que você cresceu mais? Que eu cresci mais, óbvio. Sim, sem dúvida. Sem dúvidas. Verdade. Nem sempre é o professor mais gente boa. Talvez era o professor mais duro. Mas foi o que você mais cresceu. Você tem uma gratidão maior por ele. Verdade. Talvez a gente não entenda naquele exato momento, mas depois de um tempo a gente vai conseguir identificar isso, a gente vai conseguir ser um pouco grato a ele, a essa pessoa, né? Perfeito. E olha só que legal. Aí pra gente ressignificar as broncas, ressignificar alguém que pega no nosso pé, porque assim, ó, toda vez que alguém insiste em você, ele briga com você, é porque ele ainda te ama. Olha que amor doido. É verdade. Porque ele quer que você cresça. É que a única forma que a pessoa tem para ensinar, se ela aprendeu apanhando, ela vai ensinar batendo. Ninguém dá aquilo que não tem. Verdade. Né? Só dá aquilo que ela tem. Então, inconscientemente, ela só vai ensinar daquela forma. Basta agora a gente ter esse filtro e entender que, peraí, a pessoa está me ensinando dessa forma, mas o que ela quer me ensinar? Qual é a mensagem dela? E aí você aprende de outra forma. O que você quis dizer foi isso. Nem precisava me bater, nem precisava me gritar. Era só para fazer aquilo, entendi. Comunica, né? Pode falar, mas isso... Tem muita gente que não tem essa habilidade, né? E assim vai. Tá? Então, assim, para a gente evoluir, né, o que vocês estão fazendo, buscando conhecimento, para evoluir mais rápido, ensine outras pessoas. Aí vocês evoluem muito mais rápido. Então, assim, estava subindo do nível de dependência para independência, chegou lá, treina o maior número de pessoas de dependente para independência. Assim, vocês sobem para interdependência, mais rápido. Eu quero até falar de uma frase, era não ter falado mais cedo, só que acho que voltou um pouco agora no assunto. Quando você falou, cara, que você tem que ser diferente para você conseguir mudar o mundo, para você conseguir mudar as coisas, que não tem como você mudar o ódio usando o ódio, né? E eu teve um tempo atrás que eu li uma frase do Martin Luther King, o Brabo, que diz assim: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Então eu acho que, cara, acho que não tem nem o que falar sobre essa frase. Eu acho que é isso, rapaziada. Perfeito mesmo. E aí, vamos pensar até nas atitudes novamente de Jesus. Pensa aí, ele fez algum ato de violência? Nossa, não. Ele bateu em alguém?
Aí eu acho que até ele quis ter um pouquinho de gosto, assim, então, assim, deixa eu ver um pouquinho do meu poder, agora eu vou pegar aqui um Heresiastes. Mas ele falou assim, olhou uma figueira, falou assim, essa figueira não tem fruto, você vai secar. E no dia seguinte já estava seco. Só para ele sentir um pouquinho, acho que, do gosto, assim, realmente, se eu falar isso para uma pessoa, também vai acontecer a mesma coisa. E ele soube, até nisso, mostrar que ele é Deus e que ele tinha que tomar cuidado em tudo, em atitudes, em fala, em tudo. Uhum. Cara, é fantástico. E realmente só tem como expulsar a escuridão com luz. E a gente precisa ser sal e luz onde a gente for. Perfeito. Cara, você não pode se misturar, né, cara? Você tem que ser a diferença, cara. Você não pode, achar que tu... é isso. Não tem como você querer mudar se misturando. É isso mesmo. Eu queria aproveitar também até uma coisa que o Lucas falou sobre estar no nosso DNA, a gente ser interdependente, e vamos pensar no corpo de Cristo. Né? O olho não é mais importante que o ouvido, o nariz não é mais importante que a boca. A gente é um corpo. Né? Cristo já sabia disso. E ele fez essa analogia com todos nós. Então, um que é profissional da informática, o outro da engenharia, o outro que é médico, todos estão no mesmo lugar, sendo um corpo, um ajudando o outro. Nós somos interdependentes. É que, infelizmente, nós somos mais interdependentes de forma mais comercial, né? Porque eu vou lá, eu tô doente, eu vou no hospital, eu pago por um serviço e tá tudo certo, né? Eu utilizei uma interdependência, entre aspas, de um profissional. Mas dentro de uma igreja, por exemplo, a gente tem que ser interdependente em todas as áreas ali, nos ministérios, né? Ajudar os pastores, ajudar entre os irmãos e tudo mais. Então a gente já tem em essência, assim, essa questão de buscar o nível de interdependência. É que algumas pessoas ainda insistem em ficar no nível de dependência. É aquele, não é o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? E acha que a vida não melhora porque ninguém orou por ele. Vai. Né? E um ponto muito importante é assim, né? O véu já se rasgou, todo mundo tem conexão direta com Deus. Exatamente. Não precisa de outra pessoa para orar. Não precisamos mais de sacerdotes para levar a nossa oração para Deus, né? Exato.